Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, bom, no governo sempre tem algum ministro ou alguns ministros sendo atacados, perseguidos e tal. E agora parece que é a vez da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Não é a primeira vez que ela sofre uma campanha, né? E agora de novo, né? Exato, Sardenberg. Dessa vez a pauta é a vacina contra a dengue. Não deixa de ser irônico ver a oposição bolsonarista atacar uma ministra por quantidade insuficiente de vacina, né? É um sinal, no mínimo, ali irônico. Os ataques partem de vários dos bolsonaristas, mas também foram vocalizados pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Criticando a opção do governo de restringir a faixa etária que vai ser prioridade na vacinação contra a dengue com o imunizante da farmacêutica japonesa Takeda. Como são poucas as doses que o governo adquiriu, estão sendo priorizadas crianças e jovens entre 6 e 16 anos. E mesmo nessa faixa, a quantidade de público que vai ser imunizada é baixa, porque são 30 milhões de brasileiros nessa faixa etária, segundo o IBGE, e a gente conseguiu adquirir e garantir a entrega até agora de 6 milhões de doses, o que dá para imunizar até 3 milhões de pessoas, porque é um esquema vacinal em 2 doses. Tá. E aí por que, né, isso? Aí me parece que houve realmente uma falha de planejamento do Ministério da Saúde, porque essa vacina foi aprovada pela Anvisa no ano passado, ela foi incluída no Plano Nacional de Imunização no fim do ano, e aí o Brasil me parece ter feito uma opção claramente política de ser o primeiro país do mundo a incluir no sistema público de vacinação, para até fazer um contraponto com o total descaso da gestão Bolsonaro com o Plano Nacional de Imunização. Só que aí me parece ter havido uma falha de planejamento, porque a farmacêutica não tinha condição de entregar uma quantidade de doses suficiente, ou então a gente não tinha orçamento garantido para comprar uma quantidade de doses suficiente para imunizar a maior parte da população. E aí a gente tem uma previsão de uma epidemia de dengue importante esse ano. O ano passado já foi o número da série histórica com maior mortes por dengue. A previsão das próprias entidades e do próprio SUS é que a gente pode ter 5 milhões de casos nesse ano, e aí isso vira um prato cheio para a oposição, porque é uma doença que passou a matar mais. A gente teve a introdução dos tipos 3 e 4 que não eram endêmicos no Brasil e que nos anos mais recentes estão aparecendo, e a gente tem um aumento nos 2 últimos anos, porque 2022 já tinha sido recorde também, do número de mortes. Então tem realmente uma situação que se agrava nesta época do ano, e aí essa quantidade insuficiente de vacinas faz com que a introdução dessa vacinação no calendário público deixe de ser um ativo e passe a ser um calcanhar de Aquiles para a ministra e para o governo, porque estão, sim, suscetíveis a críticas pela baixa quantidade adquirida. A ministra falou sobre isso em Davos, explicou a prioridade para essas faixas etárias justamente pela baixa quantidade de imunizantes, mas me pareceu bastante titubeante em relação a essas opções e a como o Ministério vai desenvolver essa política de imunização contra a dengue daqui para frente, Sardenberg. Agora, Vera, o que está por trás disso? Porque, assim, tem essa questão, né, que você mencionou do planejamento, que sem dúvida é importante, mas, por outro lado, também como você lembrou, o Brasil está sendo o primeiro país a promover essa vacinação para esse público, que, embora não seja o ideal, é um público significativo. Por enquanto, tem também a limitação da farmacêutica em relação ao número de doses, então não é uma questão apenas do Brasil não ter comprado um número de doses suficiente, mas até a disponibilidade nesse primeiro momento.
E a Nízia Trindade, ela é um quadro bastante técnico, é uma pessoa muito capacitada, inclusive com um grande contraste em relação aos últimos ministros da saúde que tivemos, né? Então, como justificar aí esse tipo de ataque que ela vem sofrendo, né? De onde vem isso, já que parece não haver muitos motivos para que haja questionamentos em relação à gestão dela? Cássia, certamente a vacina aí é um bode expiatório, é um assunto que sempre mobiliza, é um assunto que permite aos bolsonaristas uma certa revanche em relação ao que eles foram cobrados na época aí da pandemia, e também porque ele é aquele discurso anti-vacina irresponsável do Bolsonaro permitiu uma queda na taxa de cobertura vacinal de todas as outras vacinas, inclusive com risco de volta de doenças que estavam erradicadas e outras que estavam praticamente erradicadas. Então eles fazem isso como uma espécie de vendetta, mas também mirando a ministra por questões que são totalmente alheias à questão da vacina. O que está em xeque, já esteve na outra artilharia que ela sofreu, é o fato de que o SUS é o ministério com maior orçamento, também concentra a maior quantidade de emendas e ela é considerada uma ministra pouco afeita às gestões políticas. Então, ela não recebe muito parlamentar, ela controla a liberação de recursos de emendas e de outros tipos de repasses com uma mão dura ali, e ela não fez uma abertura dos cargos do Ministério da Saúde àquela troca política que normalmente acontece. Então, esse é um ministério que foi comandado pelo Centrão por um bom tempo ali no governo Temer. Eles sempre cobiçaram voltar a mandar nas estruturas do Ministério da Saúde. Teve uma pressão agora pela volta da FUNASA, porque ela permite essa capilaridade política. E toda a questão das emendas, que foi muito fortemente tocada pelos parlamentares agora nesse fim de ano, inclusive com aumento de emenda impositiva, aumento no volume total de emendas, tem o Ministério da Saúde, principalmente no ano de eleição municipal, como uma grande galinha dos ovos de ouro. Então, essa disputa por verbas e por cargos é o que está no cerne, na verdade, dos ataques à ministra. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. E Tchau. por falar em saúde, Cássia... Nós temos uma outra notícia de saúde. Vera, obrigada, até amanhã. Antes de eu trazer até aqui essa informação, queria até dizer que a gente acabou de receber mensagem aqui do Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, ele é pediatra e ele também está à frente de uma entidade importante do setor de imunizações, inclusive participou daquela reunião com autoridades da saúde em que foi definida a maneira como seria dada essa vacina. E ele traz um comentário importante aqui e bastante embasado, lembrando o seguinte, que nenhuma vacina é introduzida numa escala muito alta em um primeiro momento, ou seja, tem também motivos, além dos que já foram expostos, para que essa vacina seja dada para esse público definido. Agradeço aqui ao Dr. Renato Kifuri, que além de ser um grande especialista, é também nosso ouvinte assíduo e está aqui sempre na nossa programação. Em relação ao outro assunto,